meu irmão Melvin. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que podem estar conosco em mais esta preciosa oportunidade que nos concede o Senhor neste primeiro domingo do mês de fevereiro de 2024. Nossa reunião, o nosso culto ao nosso Deus. Aqueles também que nos veem através da internet, o Senhor esteja ali recompensando a cada um. No nome santo do Senhor Jesus. Vamos iniciar as nossas atividades desta noite com a nossa oração ao nosso Deus, para que Ele esteja abençoando mais esta preciosa oportunidade que Ele nos concede. O nosso Deus e nosso Pai, no nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, nós Te bendizemos, Te agradecemos por uma semana que tem se passado debaixo da Tua graça, do Teu favor, imerecidos, mas com alegria recebido de Tuas santas mãos. Que o Senhor adestre a nossa voz, que o nosso canto seja por Ti abençoado, a cada um desses irmãos sejam tocados por Tua palavra, que cada um desses Teus filhos também possam crescer no conhecimento, no entendimento daquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Ó Deus justo, santo e bom, não merecemos, mas quando clamamos a Ti, o Senhor tem nos respondido. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que nós Te pedimos por esta preciosa presença e no nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, Teu Filho amado, é que nós Te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Honra ao nosso Deus, a honra, o louvor e a glória, os nossos sinceros agradecimentos a cada irmão, a cada irmã, que sempre tem se dedicado a estar conosco. Aqueles que não podem estar conosco também, por um motivo justo, nós temos alguns irmãos que trabalham e não podem estar conosco, o que nós reconhecemos o esforço de cada um e que o Senhor esteja abençoando a cada um. Então, nós temos um tema que tem por título O que todo cristão deve ser. Então, a todo cristão de todas as igrejas, que o Senhor tem um cuidado especial em manter viva a chama no coração de cada um desses homens e mulheres de Deus. Então, todo o cristão deve ter algumas características. Nós vamos ler o texto que está no livro de Romanos, no capítulo 1, dos versículos 8 ao 15, um texto longo, mas não vou voltar a ler novamente. Por isso, aqueles que já estão com a palavra de Deus na mão podem nos ajudar também nesta leitura. Assim diz, então, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 8 ao 15. Em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus, por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos. Porque desejo muito ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que, juntamente convosco, eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. E, irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De modo que, no que depender de mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Um texto muito
recheado ou com muitas e muitas informações importantes. Não vamos ver todas, nunca tive este propósito de examinar o texto de uma forma minuciosa, porque teríamos que ter mais tempo e se alongar na meditação de cada frase. Mas um texto que, com certeza, nós devemos ter em mente, porque nos leva a pensar como agir da forma como Paulo agiu. Ele disse para que imitasse ele como ele imitava ao Senhor Jesus. Então, vamos sempre nos orientar através da palavra do nosso Deus. Com nossos hinos da nossa harpa cristã de número 127 e 212. O hino de número 127 tem por título O Senhor da Ceifa chama. O Senhor da Ceifa está chamando a cada um de nós, assim como Paulo esteve sempre pronto a levar esta palavra. Amém? 1, 2, 3. O Senhor da Ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar, almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos, esta glória espero alcançar. Fala Deus, sim Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Amém. Em Jesus, possamos sempre estar alegres naquilo que o Senhor nos disser. Faremos com alegria, sem murmurar, ainda que possamos não estar
contentes, mas temos que estar sempre atentos e presentes na palavra do Senhor, ouvindo a voz do Senhor e respondendo com alegria. O nosso segundo hino, o hino de número 212, que tem por título Os Guerreiros se Preparam. Então, mais um hino que fala da nossa participação, deste privilégio de levar a palavra do Senhor, que é o que o nosso irmão Paulo sempre fez, ou quase sempre fez. O Paulo, o Saulo não, mas o Paulo sim. Ok? 1, 2, 3. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai
me coroar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai nos coroar. Amém. Bem, Aleluia. então não vou ser egoísta, não? Vamos. É onde Deus vai nos coroar. Aqueles que têm esse desejo do retorno, a volta de Cristo Jesus, para que possamos estar com o Senhor para sempre. Então, essa é uma a nossa esperança. A maior esperança do cristão é de ter a vida eterna junto do Pai. E para isso o Senhor virá buscar a sua igreja. E nós temos visto e ouvido que o tempo está próximo. E vamos continuar vigiando e orando, além de estar, consequentemente, obedecendo a preciosa palavra do Senhor. Somos gratos ao nosso Deus por este dia que o Senhor tem nos levado até ali a congregação, a nossa igreja. O Senhor tem abençoado a cada um dos irmãos em Cristo que em outras partes deste país e em todo o mundo tem esse desejo de estar congregando, de estar na casa do Senhor, é muito importante. E nós somos gratos ao nosso Deus por esta oportunidade. Aos irmãos que, por um motivo ou outro, como temos visto e ouvido então nesta manhã, alguns irmãos não podem estar na casa do Senhor e, ultimamente, em muitas igrejas, muitos têm este privilégio de estar revendo os irmãos através deste meio de comunicação que o Senhor tem tornado possível, porque tudo está debaixo do controle do nosso Deus e Ele tem permitido que muitos irmãos possam estar vendo ao vivo, como nós dizemos, em tempo real, o que está se passando na congregação, onde muitos estiveram em muitas situações, mas não podem estar no momento. Assim como conosco também. Nós agradecemos ao nosso Deus e também por aqueles que moram em outro país e não podem estar conosco. E também muitos, e sei que muitos têm a sua própria congregação para estar se reunindo mais que um dia na semana ou um dia na semana. O Senhor ali esteja abençoando. E somos gratos ao nosso Deus por esta oportunidade. Gostaria que os irmãos se lembrassem das vossas orações, onde uma irmã que está com um problema de saúde, e que o Senhor esteja ali visitando aquele lar, aquela família. O Senhor já tem nos mostrado que Ele é poderoso para sarar, para renovar, restaurar, curar, limpar, transformar. E somos testemunhas. E estamos reunidos aqui para proclamar as bênçãos do Senhor. Porque os agoreiros, aqueles que sempre estão prontos a falar algo que não edifica, temos em muitos lugares, mas nós não temos esse desejo. O nosso desejo de estarmos reunidos é para a edificação de cada um de nós, para crescermos mutuamente e conhecermos a palavra de Deus. A realidade deste mundo presente, nós também podemos estar atentos. Então, vamos iniciar o nosso momento de oração e pedindo as vossas orações também por os nossos familiares que estão ali em São Paulo e que passam por uma dificuldade, um problema de saúde ali em São Paulo. E que o Senhor, oh Jesus querido, baixa o som, minha esposa querida. Uma receitinha maravilhosa, gente, de macarrão. Oh Senhor Jesus. Sim. Desculpe, irmãos. Então,
Vamos iniciar aqui os nossos pedidos de orações com os nossos irmãos que têm estado conosco, nos auxiliado, nos ajudado também com esta presença preciosa. Que o Senhor esteja com cada irmão. Começamos, iniciando com o nosso irmão Nishimura. Nishimura Kyodai Onegai shimasu. Ele só fala em japonês porque é japonês. Boa noite. Aí, yoroshiku onegai shimasu. Aí. Konbanwa. Então vamos lá. Engatou a primeira ali, agora aqui. ちょっと寒くなってきて、体が言うこと聞かなくなってきて、なかなか動けなくなって。体がこわばってるんだって。なかなか、もう年取ってきたから神様にお祈りして、お祈りし少してでも動けるようにいいです。あとは感謝しま感す。謝です。もう感謝です。串田がね、東北、新潟、秋田、熊谷、みんなそう北海道より青森とか全部。そうだな。あ、水間こいさん。A paz dos irmãos. Nós só temos a agradecer pela semana que se passou, por Deus ter nos protegido, nos guardado. Pedir oração para a família de um amigo meu que hoje, quando acordei, recebi a notícia de que ele havia falecido, para que Deus possa confortar todos os familiares, né? E esse é o nosso pedido de oração. O mesmo pedido, né? E só agradecer também. Graça e paz. Bem, pastor, somente só agradecer a semana, mais uma semana de muita batalha, mas de muita vitória também. Então, hoje nós só temos só realmente agradecer o cuidado de Deus conosco. Amém. 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 Para poder cultuar o Senhor com vocês, e quero pedir para os meus pais continuar pedindo, né, por eles, por uma bênção, e também por uma moça chamada Gabriela, que o pai dela é pastor aqui, e ela está enferma, e ele pediu para a gente pedir oração. Amém. Assim faremos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, a irmã Mieko, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Paz Senhor. do Senhor Jesus. Eu também só tenho que agradecer, né, a cada dia, ao culto de senhoras também, que tem grande participação, estamos em 8, 9 às vezes, uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Então, o coração também agradecido
por essas preciosas irmãs que têm estado juntamente com a minha esposa, reunidas para nós às quartas-feiras pela manhã, às 8 horas da manhã, Aqui, né? aqui no nosso horário no Brasil, terça-feira, às 8 horas da noite. Aquelas irmãs que possam compartilhar também esta oportunidade, se assim consideram de importância para que outros venham a conhecer a palavra do nosso Deus. Vamos juntos buscar a presença do Senhor para que Ele possa atender a cada um desses pedidos aqui. Ó Deus fiel, Deus santo, Deus justo, Deus benigno, Deus bondoso, Deus maravilhoso em todos os teus feitos. Nós sabemos que o Senhor está conosco, está com cada um desses teus filhos, e o Senhor tem alegria e prazer em abençoar a cada um. A tua graça e o teu favor são imensuráveis, porque o teu amor é incondicional para com todos. Aos nossos irmãos Nishimura, a minha cunhada, a sua esposa, que o Senhor esteja ali continuamente abençoando este casal, e tem estado conosco. O Senhor dê saúde e forças, e dê esta ousadia de proclamar a tua palavra àqueles que estão ao redor, aonde que estivermos, não somente a eles, mas a cada um de nós, os teus servos. É um mandamento e que devemos estar sendo obedientes a este mandamento de proclamar a tua palavra com ousadia, com intrepidez, com alegria e no poder do teu Espírito Santo em que nós habitamos. Nós te bendizemos e te agradecemos. Que o Senhor esteja abençoando por misericórdia e por amor de Cristo Jesus aquela família que perdeu o ente querido, segundo o pedido do nosso irmão Anderson e da nossa irmã Keiko. Que o Senhor esteja ali consolando os corações, alegrando pelo teu Espírito Santo, ainda que com tristeza pela perda, mas com alegria de saber que o Senhor está com cada um de nós. No nome de Cristo Jesus, Pai, visita aos familiares do Anderson, aos familiares da Keiko. Igualmente pelos familiares da irmã Renata, pelos familiares do nosso irmão Melvin, a sua filha Débora, no nome de Cristo Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja restaurando e renovando a saúde e as forças, assim como tem abençoado o ir e o voltar do nosso irmão Melvin, os seus afazeres, o seu dia a dia, e com certeza aos seus familiares. Continua conosco, continua com eles. Nós te pedimos, te agradecemos. Tu és Deus supremo, tu és Deus sublime, tu és Deus santo, e santo, santo é o Senhor. É o nosso Deus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E vamos continuar buscando a tua presença. No nome de Cristo Jesus, pois este nome nós temos recebido, neste nome nós vamos continuar confiando, porque até aqui não nos abandonou o Senhor, não nos decepcionou, mas tem nos abençoado. Continua, irmã, abençoando a nossa irmã Maria Sato, continua por misericórdia, abençoando o trabalho das mãos dela, a sua filha, ao seu esposo, aos seus negócios, ao Senhor, o seu comércio. Assim como o nosso irmão Júlio Kaoremura continua abençoando, está trabalhando neste momento para que ele tenha uma noite de paz e um trabalho tranquilo. A sua esposa, que cuida dos pequeninos, Noah e Sofia, que o Senhor esteja ali abençoando por misericórdia, pois estiveram na tua casa pela manhã, pela tarde, e estão regressando ou já estão no lar, o Senhor ali esteja abençoando. Os demais irmãos em Cristo que estão ali em Rimequém, que estão junto do nosso irmão Júlio Kaoro, que o Senhor também esteja visitando aqueles irmãos brasileiros e aqueles irmãos japoneses que lá congregam no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te pedimos a tua presença ali, Senhor. Continua abençoando a irmã Bianca, ó Senhor, aos seus familiares, a cada pedido do coração desta jovem. Aqueles irmãos que não puderem estar conosco, por um motivo justo, esteja ali, ó Pai, visitando cada um deles, aos nossos familiares que estão próximos, aos nossos familiares que estão no Brasil, continua a estar com cada um deles. Pela restauração e recuperação da nossa irmã que está aqui na igreja Shinohara, e também pelo nosso familiar que está ali em São Paulo, que o Senhor esteja ali abençoando, concedendo da tua graça e do teu favor, e que possa reconhecer que o Senhor é Deus, e que o Senhor tudo pode,
e confiando na tua misericórdia e no teu favor. Visite aquele lar, ó Senhor, tu sabes aonde e como operar naquela vida e naquela situação. A irmã Luzinete, ao irmão Alexandre Bonetti, que nós temos em nosso coração a gratidão também por esses irmãos que têm nos abençoado. Que o Senhor visite aos familiares da irmã Luzinete, os familiares do nosso irmão Alexandre Bonetti. E por esse especial pedido da nossa irmã Luzinete, em favor desta alma, Senhor meu Pai, que Gabriela que passa por alguma dificuldade de saúde. Mas sabemos que, ainda que a medicina não tenha recursos, que a medicina chegou ao fim, o Senhor tem muito e muito mais para fazer em favor daqueles que amam a tua preciosa palavra. Permanece conosco, abre o nosso coração e o nosso entendimento para compreender a tua palavra, que possamos permanecer firmes neste evangelho maravilhoso que tem nos concedido o Senhor de poder compartilhar. A cada irmão, a cada irmã aqui mencionado, aqueles que não foram mencionados, estão diante de ti também, ó Deus justo, santo e bom. No nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Então, estamos passando por dias difíceis, evidentemente, e necessitamos e carecemos, como nesse texto que nós lemos, carecemos das orações dos irmãos, carecemos da comunhão, da união também com os irmãos em diferentes áreas da nossa vida, e que o Senhor com certeza possa usar a cada um de nós. E vou ler apenas um versículo desse texto que nós lemos, que Paulo diz no último versículo do nosso texto: de modo que, no que depender de mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Então, tudo aquilo que estivesse ao alcance do nosso irmão, estou pronto para anunciar o evangelho, no que depender de mim. Então, o Senhor colocou Paulo como este propagador do evangelho e o capacitou, e o guardou e o protegeu, e nós sabemos que a igreja, muitas das igrejas que ele fundou estão até hoje no mesmo local talvez, mas no mesmo país, na mesma área geográfica, depois de muitos e muitos anos. Então o trabalho do nosso irmão Paulo não foi em vão. E eu, em minha vida, sempre fui e tenho sido abençoado pelo Senhor. Por quê? Por ter a companhia de pessoas que viveram e vivem a palavra de Deus. Então eu sou grato a Deus e sabemos que muitas pessoas influenciam a vida de outras através da vida diária, de uma vida que vivem e continuarão vivendo através da palavra do Senhor, baseadas, fundamentadas na palavra de Deus. Então, sou grato a Deus por essas pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Amém. E também pelos motivos que serviram e servem ao Senhor. Porque Paulo e o Senhor Jesus sempre nos adverte por aqueles que possam até estar levando a palavra, mas a palavra do Senhor nos ensina que virão alguns, e já haviam naquele tempo, alguns que levavam a palavra do Senhor por motivos impuros, como nós vimos também numa outra oportunidade anterior. Então, servir ao Senhor, mas precisamos demonstrar aos outros quais são os nossos motivos de estarmos levando uma ajuda, estarmos sendo vasos de honra nas mãos do Senhor. É muito importante porque as pessoas também estarão vendo qual é, não somente aquela ajuda que o irmão ou a irmã possa estar concedendo a alguém, mas quais são os motivos por que estamos concedendo esta ajuda, este amparo, esse auxílio. Tudo porque é por causa do amor do Senhor para conosco. Também aprendi muito com servos do Senhor. Alguns já se foram, alguns ainda estão vivos, mas
agradeço por aqueles que sempre viveram obedientes à verdade e por terem uma vida íntegra. Sou grato a Deus por essas pessoas e o Senhor com certeza sabe e conhece a cada um deles. Então nunca nós devemos ceder à tentação de trabalhar na obra de Deus tendo motivos impróprios. Vão aparecer? Sim, podem até aparecer, mas devemos recusar. Não devemos ceder porque essa tentação nós temos visto que aumenta e se propaga rapidamente nos dias atuais. Assim, alguns exemplos, muitos querem ter influência nesta época de meios de comunicação rápidos, ou ter autoridades sobre outros. Então, ele quer ter uma autoridade espiritual, ou muitas vezes não somente espiritual, e alguns outros para ter algum ganho pessoal. Então, não vemos isto na palavra do Senhor através do ministério de Paulo e de demais apóstolos, e não somente de apóstolos, mas do Antigo Testamento, com pessoas que não buscavam um ganho pessoal, nunca buscaram um ganho pessoal. Então, vamos ver, então, desta forma, alguns traços que todo cristão deve possuir e tudo o que todo cristão deve ser. Devemos ser um cristão baseado na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no versículo 8, todo cristão, podemos ver que todo cristão deve ter um coração agradecido como prioridade, porque o nosso querido irmão Paulo falou, não, neste primeiro versículo que nós lemos, versículo 8. Ainda que Paulo não fundou a igreja de Roma, nós sabemos que ele chegou e quando ele foi a Roma, a igreja já estava lá. Então ele não morava em Roma nem perto de Roma e jamais tinha ido a Roma. Então Paulo não fundou a igreja de Roma, mas nunca teve inveja das bênçãos que eles desfrutavam. Então isso é muito importante porque está um pouco raro nesses dias pessoas que mudam, principalmente pastores que mudam de uma igreja para outra e depois ficam assim meio desconfortáveis, para não falar outra palavra, das bênçãos que aquelas pessoas da igreja para a qual ele foi ou está indo desfrutam. Então não devemos atentar e sim ter alegria em participar das bênçãos que vão vir quando alguém viera para uma congregação que não foi edificada, que não foi plantada por ele. Paulo, então, nem ficou também com ciúmes de uma igreja que até então não foi parte do seu ministério. A igreja de Roma não tinha sido parte do seu ministério. Sim, de outras partes da Ásia Menor, de outras partes, sim, mas não de Roma. Então, Paulo, antes de falar algo desconfortante para os irmãos, ele foi grato aos irmãos da igreja de Roma. Não que a igreja de Roma fosse perfeita, que não merecia nenhum puxão de orelha. Claro que o Senhor Jesus falou para as 7 igrejas da Ásia, mas toda a igreja, evidentemente, é composta por pessoas naturais e que muitas vezes agem de formas diferentes. Então, ele foi grato a esses irmãos desta igreja que ele não fundou, mas que ele que não fez parte do seu ministério, mas ele se alegrou com esses irmãos. Então, para sermos agradecidos em tudo, como eu vou agradecer em tudo? É um mandamento ou é uma opção? Não, é um mandamento. Em tudo, sede agradecidos, ou em tudo, dai graças. Então, para sermos agradecidos em tudo, devemos colocar Cristo no centro de tudo o que fazemos. Senão o eu vai sobressair. E aí vamos ficar ingratos, porque nós somos ingratos por natureza. Então, estaremos sempre satisfeitos se estivermos fazendo
algo para o Senhor, onde Cristo está no centro daquilo que estamos fazendo, estaremos sempre satisfeitos e agradecidos pela mão do Senhor nos amparando, nos guiando, nos guardando, nos livrando e sarando, curando, etc. Uma quantidade enorme de favores que o Senhor tem nos concedido. Então estaremos sempre satisfeitos e agradecidos pela mão do Senhor. Isso é que constitui uma das características já de um cristão. E se na nossa vida são necessárias bênçãos materiais e físicas para sermos gratos, então eu preciso uma bênção material ou uma bênção física para ser grato, é provável que em algum tempo ficaremos desapontados com o Senhor. É o que muitos proclamam quando o não do Senhor é o melhor. A pessoa precisa de uma bênção física, não tem pecado nenhum. Ela precisa de uma bênção material, também não tem pecado nenhum. Pode perguntar, pode buscar ao Senhor, mas ele pode falar um não. Então, se a pessoa pensa que são necessárias bênçãos físicas para ter um coração agradecido ao Senhor, ficaremos desapontados, porque uma hora ele poderá nos falar um solene não. Então, o segredo é estar satisfeito com tudo que o Senhor nos tem prometido. Não é tudo aquilo que Ele tem nos dado apenas, mas daquilo que Ele tem nos prometido e que muitas vezes nem pedimos e nem buscamos. No versículo 9, todo cristão deve estar comprometido com o Senhor. A leitura deste versículo 9 nos dá essa informação. Então, comprometido com o Senhor, pregando o Evangelho e sendo uma fiel testemunha do amor de Deus. Não é do meu amor, não é do nosso amor, mas do amor de Deus para conosco e para com todos. E dando sempre a prioridade naquilo que é mais importante para a obra de Deus do que para nós mesmos. Então, muitas vezes hoje eu não posso fazer isso ou não posso fazer aquilo porque para a obra do Senhor, porque eu tenho isso ou aquilo que eu tenho que fazer para a minha própria sobrevivência. Então, não que não vamos fazer isso, mas nós temos que dar a prioridade naquilo que é mais importante para a obra de Deus. Se aquilo que eu vou fazer contribui para a obra de Deus e contribui para a minha edificação, melhor ainda. E Paulo usa a palavra servir. E aqui, neste versículo, a palavra servir é a mesma usada em vários versículos com o sentido de adoração. Então, servir é uma palavra que no Novo Testamento, em muitas outras, assim como tantas outras palavras, tem mais que um significado. Em todo o idioma nós sabemos que tem isso, mais que um significado. E a linguagem, ou seja, o grego, é muito rico em ter palavras que significam diferentes coisas, diferentes situações. Então, a palavra servir usada nesse texto de Paulo, ela quer dizer adoração, ou seja, servir ao Senhor com alegria. Porque ele usa a palavra de sirvo, ao Senhor a quem eu sirvo, do servir, com alegria, com devoção e com o coração puro e sincero. Igual quando nós adoramos ao Senhor, quando estamos na congregação, muitas vezes muitas pessoas dizem, é muito simples ser cristão dentro da igreja. Dentro da igreja é fácil, porque ali todos têm o mesmo pensamento, quando 90% ou 95%, todos têm o mesmo pensamento. Claro que em todo lugar vamos encontrar pessoas que divergem em pensamento, não em doutrina, mas em pensamento. Então, devemos estar ali com o nosso coração puro e sincero quando estamos na casa do Senhor, adorando ao Senhor. Da mesma forma, devemos ter este mesmo coração quando levamos a palavra do Senhor, quando anunciamos o Evangelho. Paulo também nos ensina a termos também o ministério da oração como prioridade.
o ministério de Paulo era servir, mas também ele tinha o ministério da oração, porque ele fala logo no início que ele orava em favor dessas pessoas. Mas a nossa oração, em nenhuma circunstância, deve ser uma oração egoísta. E sim, o que nós chamamos de uma oração intercessória, ou seja, não é por mim mesmo, mas por outros. Claro que nós oramos por nós mesmos e temos que fazê-lo, sim, porque o Senhor Jesus nos ensinou que é para orar, para buscar, para bater. Então, em nosso favor também. E a nossa oração deve ser intercessória para que outras vidas sejam tocadas e transformadas, como está escrito no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Então, Gálatas, capítulo 6, versículo 2, diz, versículo bem conhecido, levai os fardos uns dos outros e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Uma obrigação, não é uma opção. Então, levai os fardos um dos outros. Não é eu levar o fardo do outro e ele não levar nada. Por isso que o Senhor Jesus também nos ensinou que se o nosso fardo estiver pesado, apresente a ele que ele vai nos auxiliar a levar o nosso fardo. Muito importante saber disso. Não? E, afinal, quem é o tema principal das nossas orações? O tema da nossa oração, não aqui ao vivo, não através deste meio de comunicação, mas quando oramos, nós pedimos mais em nosso favor ou em favor de outros? Em favor dos nossos filhos, do nosso neto, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso primo, do nosso ente querido, ou só pedimos em nosso favor? Claro que podemos melhorar nesta área, com certeza. Não que seja, mais uma vez, não que seja pecado eu orar em meu favor, mas a oração egoísta, o Senhor com certeza não se agrada. No versículo 10, Paulo orava por outros e também orava para que ele fosse usado por Deus para a resposta das suas orações. Ele orava para que outras pessoas fossem abençoadas? Sim, mas ele orava para que ele fosse usado por Deus. Senhor, usa-me para que eu possa, através da resposta destas orações, eu estará sendo vaso de honra em tuas santas mãos. Então, usado por Deus para as respostas das suas orações, buscando sempre oportunidades para visitar os irmãos e o Senhor poder abençoá-los. Então, isso é uma característica que devemos ter em mente, principalmente, não obrigatoriamente, mas principalmente os líderes de igreja, em que tem essa responsabilidade, então, de buscar esta oportunidade para visitar os irmãos e o Senhor poder abençoar esses irmãos de uma forma ou de outra, sempre levando uma palavra de conforto. Então, todo o cristão também deve ser um vaso utilizável por Deus. Então, o Senhor possa utilizar a cada um de nós. E Paulo sempre quis, e ele quer compartilhar com os irmãos de Roma as bênçãos recebidas do Senhor. É o que ele diz nesses versículos que lemos. Com as bênçãos recebidas do Senhor, devemos compartilhar com os outros. Foi para isso que o Senhor nos escolheu e nos salvou e nos capacitou. Então, recebo alguma bênção do Senhor? Posso compartilhar com os irmãos? Amém. Então, para quê? Para que esses irmãos também possam crescer nas coisas do Senhor, a palavra do Senhor, no conhecimento do Senhor, crescer também na fé e no conhecimento. Então, Paulo quer ser usado como o Senhor achar adequado. É o que nós devemos fazer. Então, muitas vezes nós queremos ir para um lugar, o Senhor não quer. Nós queremos fazer alguma coisa de uma forma, mas o Senhor não permite. Então, isso é se deixar ser usado pelo Senhor, mas como Ele quer. Muitas vezes temos o intento, nós, a irmã Mieco e eu, de fazer algo, mas muitas vezes não dá certo. Por quê? Não dá certo no meu pensamento, mas para o Senhor com certeza deu certo, porque para Ele nunca dá errado. Então, desde que nós possamos
estar ajudando outros. O nosso objetivo, o objetivo de Paulo, assim como o nosso, é ser útil para o Senhor, onde e como o Senhor quiser. Então, muitas vezes queremos, como uma irmã disse, eu quero ir para a África, mas ela nunca foi para a África. Ela cansou de pedir ao Senhor que queria ir para a África. Mas ela é uma grande bênção de Deus até hoje, já tem 90 anos, e é uma grande bênção de Deus nas mãos do Senhor, não na África, mas no Brasil. Então, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, nós podemos ver o que Paulo falou ao nosso querido irmão Timóteo. Se alguém se purificar dessas coisas, ou seja, uma lista que ele fez anteriormente, está no contexto desse texto. Então, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. É para isso que nós devemos, para isso que nós fomos salvos, e é para isso que nós devemos trabalhar em favor das coisas de Deus e ser usado como vaso de honra, porque vaso de desonra nós também temos encontrado muito e ultimamente, e muitos escândalos têm surgido. Então não são vasos de honra, infelizmente, em muitas situações. Que o Senhor nos guarde e nos livre de estarmos nessa situação. No versículo 11, devemos ter o desejo sincero de poder confortar alguns, apresentando os dons do Senhor. Paulo quis, então, nesses versículos que lemos, compartilhar os dons do Senhor para com outras pessoas. Então, muitas vezes compartilhamos bens físicos e materiais, mas apresentando e compartilhando os dons do Senhor, os dons espirituais. Ainda no versículo 12, Paulo reconhece que os irmãos de Roma também tinham algo para compartilhar com ele, para que ele viesse a crescer no conhecimento do Senhor. Nada de arrogância, nada de eu sou o suprassumo, ou eu sou algo em diferente nível do que você, mas devemos sempre reconhecer que os irmãos da igreja A ou da igreja B podem compartilhar com cada um de nós e nós vamos ter sempre algo a acrescentar no nosso conhecimento do Senhor. Ou seja, em outras palavras, preciso das vossas orações para que eu possa servir ao Senhor como Ele espera de mim. Não como eu pretendo, mas como Ele espera de mim. É isso que eu quero, servir ao Senhor. E, com certeza, precisamos uns dos outros para que isso possa acontecer. Nunca rejeitando a correção, quando necessária, de algum irmão, de alguma irmã, mas sempre crescendo no conhecimento do Evangelho. No versículo 13, Paulo também nos informa que todo cristão deve ser frutífero. Paulo queria ir a Roma para quê? Para edificar a vida dos irmãos e para ganhar almas para Jesus. Com certeza, este é a prioridade de todo cristão. Então, edificar a vida daqueles que já conhecem a palavra, em vez de, como nós dizemos, puxar para baixo, mas edificar, para que a pessoa tenha a fé acrescentada. E, com certeza, ganhar almas para Jesus, como está registrado no livro que Paulo escreveu, a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 22, que diz: Todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. O que quer dizer isso? Então, nós sabemos que Paulo, estando preso por quatro soldados diariamente, com 4 diferentes soldados ao lado dele, e como ele não falava de nenhum time de futebol e nem de nada da internet, graças a Deus, ele falava do Evangelho.
e ele diz aqui que os santos, todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César, que era nós sabemos que era da guarda de César, e foram muitas as pessoas que receberam a Cristo através desta prisão de Paulo, das pessoas que tinham contato com ele. E nós devemos também nos lembrar que, para produzir frutos, devemos estar ligado à videira. Então, estar ligado com Cristo é fator importante. Se não estivermos ligados à videira, o Senhor já disse o que acontece com os ramos, né? Então, estar ligado à videira para produzir frutos e poder abençoar outros. No versículo 14, Paulo se sentia na obrigação de levar as boas novas aos perdidos. Por essa razão, de ele ter que levar esta palavra do Senhor aos perdidos, por essa razão ele suportou muitos reveses na sua vida cristã, porque ele tinha esse desejo e ele se sentia obrigado de levar o evangelho a essas pessoas. Por isso que ele diz, ele se sentia como um devedor, tanto a gregos como a romanos, a brasileiros e todas as nacionalidades. Então era um devedor de levar a verdade do evangelho que leva à salvação. Então todo salvo, todo aquele que é um cristão salvo também é um devedor aos perdidos ao nosso redor. Devemos levar a palavra do Senhor ao nosso redor. E, finalmente, no versículo 15, todo cristão deve estar pronto e ansioso para proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Assim como nós louvamos ao Senhor e cantamos, eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. Então deve estar sempre pronto e ansioso. Ficamos ansiosos por quando vamos viajar. Sim, não tem nada demais. É pecado? Não. Mas devemos estar também ansiosos de proclamar o evangelho. Hoje eu vou fazer isso. Então, fique entusiasmado. É o chamado cristão entusiasmado com a mensagem da cruz. Devemos estar motivados para ir à igreja, não murmurando. Hoje é domingo, nossa, de novo. E está chovendo, amanhã parece que vai nevar. Está no sábado ele ainda. E aí ele já estava proclamando que no dia seguinte não vai ser possível sair de casa. Claro que no Nordeste ninguém vai falar isso, e não tem chuva lá. Desculpa, não tem neve lá. Então, compartilhar o amor de Deus. Devemos estar motivados a compartilhar o amor de Deus. O amor de Deus não é só para eu guardar para mim mesmo. Orar pelos perdidos. Sim, devemos orar pelos perdidos. E estar sempre motivados para fazer a obra de Deus e também as nossas obrigações diárias. Não se esquecendo, ninguém vai fazer as nossas obrigações por nós. E também não precisa orar ao Senhor, porque Ele também não vai fazer. Por isso que é as nossas obrigações diante das autoridades, diante deste mundo. E a conclusão para este nosso pequena e curta meditação, eu apresento aos irmãos a carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Então, este é a conclusão de todos esses versículos, que eu, não baseada no texto, com certeza, mas baseada neste versículo que eu tomei, que deve ser a conclusão de cada um de nós. 1 Coríntios 9,16. Mas, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Amém. Então, se eu anuncio o evangelho, como disse uma irmã, eu sou servo inútil, como disse o Senhor Jesus. E não fale que não é porque ele disse, então é verdade. E se eu falar que não, eu sou mentiroso. Então, se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, nem de crescer, nem de querer aparecer. Por quê? Pois tal obrigação me é imposta pela palavra de Deus. O Senhor Jesus não pediu,
nada neste momento. Ele disse, ide, pregai, pregai, no sentido de pregai, não é pensai, é pregai o evangelho a toda criatura. É isso que devemos fazer. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, ai de mim, Roberto, se eu não anunciar o evangelho, porque alguém anunciou o evangelho para mim. Então, nós temos que anunciar o evangelho em tempo e fora de tempo. Tem oportunidade ou não tem oportunidade? Está chovendo ou não está chovendo? Está muito calor ou não está calor? Está frio ou não está frio? Apareceu a oportunidade, irmão, minha irmã, não vamos desperdiçar essa oportunidade, porque ela pode não se repetir novamente. E já aconteceu comigo, e muitas vezes eu tenho que fazer um sacrifício para voltar atrás e tentar comunicar o evangelho àquela pessoa que eu conheci, e muitas vezes não encontra mais a pessoa, então dá uma tristeza no coração, porque devemos estar sempre motivados. E é no nome de Cristo Jesus que o Senhor tenha abençoado a cada um de vocês, que sempre estão aqui conosco, com certeza motivados pelo Espírito Santo para estar ouvindo a palavra. E, posteriormente, proclamando a palavra a algum irmão, a alguma irmã, para que possam ser edificados. E também proclamando a palavra para alguém que ainda não conhece, que é o resumo de tudo isso que nós ouvimos, né? E que Paulo sempre assim trabalhou. E devemos assim trabalhar. Agradeço a presença de cada um de vocês, mais uma vez. Somos gratos a Ti, ao nosso Deus, que tem permitido que possamos estar reunidos. E que no próximo domingo, querendo o nosso soberano Deus, possamos estar aqui no segundo domingo do mês de fevereiro, para estarmos participando da Santa Ceia do Senhor. Nós somos gratos a Ele e cremos que estaremos juntos com todos vocês e ainda outros que puderem estar conosco, no nome de Cristo Jesus. Vamos orar juntos para que o Senhor possa então estar abençoando a cada um de nós nesta semana. Ó Altíssimo e Soberano Deus, somos gratos a Ti por esta oportunidade que muitos gostariam de tê-la, mas não possuem. E nós que temos, não podemos desperdiçar, ó Deus Santo, de estarmos juntos, reunidos, ao redor da mesa do Senhor, compartilhando a Tua santa e preciosa palavra. Ela não voltará vazia, nós sabemos. Aqueles que vêm e nos ouvem através da internet, o Senhor esteja ali visitando cada lar, cada família. Através desses irmãos que têm nos alegrado, nos incentivado a continuar, nós te agradecemos, ó Deus, e te pedimos as tuas bênçãos em cada lar, cada família desses que estão conosco neste momento. E é no nome de Cristo Jesus que nós te pedimos esta preciosa presença, que possamos estar reunidos aqui no teu precioso e santo nome no próximo domingo. E assim seja, em nome do Senhor Jesus. E o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém. Senhor Jesus, Deus vos abençoe e guarde no precioso e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.